Yes, you are, Jesus. I will shout unto you, my King. You're my Jesus. In you I live. You're my righteousness, my deliverer. I am free and alive, 'cause you live in me. Lord, I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you I live. You're my Jesus, in you I live. You're my Jesus. You're my Jesus, in you I live. Because Jesus who live, we live as well. We're just gonna abandon ourselves, amen, church? Jesus, you're so good. We thank you for your love. Oh, we worship you, Lord. You shine your light into my night. You set my feet to dancing. Faith is rising as I look upon your grace. We sing Jesus. Jesus, your name, shattering chains. Shadows cannot resist your light. Oh Lord, you raise my soul from ashes into light. Pour out your grace like a flood. You fill my life, you bring the glory. Your love changing my heart. Jesus, to give me all the glory. Whoa, let your name be lifted higher. Whoa, your grace has set my heart on fire. To praise your name, I will worship you, Lord. Come and set us ablaze. Set me ablaze with passion and praise. Jesus, you destined me to reign. Your power of life in me has overcome the grave. Pour out your grace like a flood. You fill my life with great glory. Your love changing my heart. Jesus, to give me all the glory. We lift up your name. Let your name be lifted higher. Your grace has set us, Lord. Let your name be lifted higher. Your grace has set. Pour out your grace upon us. Pour out your grace like a flood. You fill my life with great glory. Your love changes my heart. Jesus, to you be all the glory. To you, Jesus. Hoje com o pastor Joseph Prince. Quando Jesus perdoa o pecado, ele sempre cura a enfermidade, sempre. No Evangelho vemos isso. Sempre quando perdoa pecados, a pessoa é curada. Da mesma forma, se você crê que os seus pecados foram perdoados, seu corpo vai se alinhar com isso. Vai produzir saúde e plenitude na sua vida. Aqui diz claramente que como crentes, em quem? Em Cristo, temos a redenção de toda punição, das penalidades, temos redenção pelo seu sangue. O que mais temos? Temos o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então, baseado nisso, quero dizer agora, quando Deus perdoa os seus pecados, Ele perdoa segundo as riquezas da sua graça, não tirando das riquezas da sua graça. Sabe qual é a diferença entre perdoar você segundo as suas riquezas e perdoar você tirando das riquezas?
Se eu falo para você que vou te dar, tirando do que tenho no banco, vou te dar dinheiro daquilo que eu tenho no banco, vamos dizer que tenho 10 mil no banco, eu vou tirar daquilo que eu tenho no banco, eu posso te dar $1. Ainda é tirar do banco, é tirando das riquezas que eu tenho no banco, mas se eu te falo que eu vou te dar segundo aquilo que eu tenho no banco, quer dizer o quê? Se eu tenho 10 mil, vou te dar 10 mil. Essa é a palavra segundo. Olha bem, aqui diz não, somente segundo a sua riqueza, mas segundo a riqueza da sua graça. Não há começo e não há fim para a riqueza da sua graça. Quando ele nos perdoa, quer dizer que fomos perdoados de todos os pecados passados, presente e futuro. E não tenhamos medo de dizer isso. Hoje alguns dizem sim, você foi perdoado dos pecados do passado, mas os do futuro ainda não foram perdoados. Não, meu amigo, isso não é escritura, isso é errado. E pregar sobre isso é desonrar a Deus. Fomos perdoados dos pecados passado, presente e futuro, porque fomos perdoados segundo as riquezas da sua graça. De qualquer forma, Jesus morreu há 2000 anos atrás, então não temos o passado para ser perdoado. Não tem nada para perdoar no passado, você nasceu de novo em 1980, certo? E você pensa que quando foi salvo, sua vida desde 1960 até 1980, com 20 anos de pecados, já foram perdoados. Mas de agora em diante, dependendo da denominação, tem coisas que preciso fazer, confessar os pecados, pensar neles, confessar os pecados, pensar neles. E pensa que não foi perdoado, mas vai sendo perdoado aos poucos. Ei, todos os seus pecados do passado agora eram futuro quando Jesus morreu. A não ser que você tenha 2000 anos. Todos os pecados estavam no futuro quando Jesus morreu. Veja, Jesus morreu fora do tempo porque Deus criou o tempo. Eu disse muitas vezes, Deus criou o tempo. Se Deus criou o tempo, Ele está fora do tempo. Ele pode ir no passado, te curar quando você tinha 4 anos, quando alguma coisa terrível aconteceu, e trouxe um trauma para sua vida. Ele pode ir no seu futuro e preparar um caminho para você. Deus está fora do tempo. A cruz de Jesus Cristo, portanto, está fora do tempo. Jesus pode morrer pelas pessoas antes dele vir à Terra, as pessoas do Antigo Testamento, e também morrer por todos que viverão no futuro como eu e você. Morreu pelos nossos pecados também. Então, quando ele morreu pelos pecados, ele morreu de que forma? Só pelos seus pecados desde que nasceu até recebê-lo? Não, mas pela vida toda de pecado. Deus sabe qual pecado você vai praticar antes de praticá-lo, amém? Não porque queremos praticá-lo. Amém, como eu disse, se você nasceu de novo, você não quer pecar, deixa eu fazer uma pergunta. Tem algumas pessoas que reclamam, pastor, se você falar que as pessoas são livres do pecado, as pessoas vão praticar todo tipo de iniquidade. Sério? Você realmente crê nisso? Você realmente crê que quando você é liberto, o que você vai querer fazer? Quando você fica muito tempo longe da sua família e você volta para sua família, o que você quer fazer? As pessoas normais. As pessoas normais. Não estou falando do pastor Mark. Estou falando para você que é normal. Pastor Mark é o primeiro que vai correr para casa. O que vai fazer? Você quer ver a sua esposa, você quer ver os seus filhos, você quer gastar tempo com eles e depois comer. Certo? Aquela comida de casa. Estou certo? Seu primeiro pensamento. Quando volta, eu vou andar aqui nessa rua porque tem algo muito bom por aqui, sabe? Tem muita balada, tem muito lugar bom onde eu quero ir. Não. Isto, na verdade, não é normal. Tem algo errado ali. Então, a maioria, o que quer fazer? Se são realmente libertos, já cumpriram a sua obrigação, o que vão fazer? Querem fazer isso, certo? Estar com a família, se são libertos. Glória a Deus. Então, ser sempre lembrado do pecado é Antigo Testamento, como o sangue de touro e bodes. Lembrava o povo do pecado porque nunca tirava o pecado. Mas o sangue de Jesus tira os pecados de uma vez por todas. Então, quando pecamos, o que fazer? O que fazer quando pecar? Bem, alguns dizem, você confessa os pecados, pastor Prince? Sim. Sim, eu confesso. Eu não me lembro de todos os pecados que eu fiz e não tenho consciência do pecado. Mas se eu peco contra minha esposa, falo alguma coisa para ela, eu digo, me perdoa. Não falo isso imediatamente. Às vezes penso que estou certo. Certo. Permita esse tempo da discussão, igreja. Isso é santidade. Porque às vezes, sabe, a Wendy é maravilhosa, mas ela não vê a sabedoria Hassed. A sabedoria Hassed que Deus me deu. Então, eu posso falar com ela e falar alguma coisa que não seja boa, que não seja justa. Mas naquele momento eu não acho que foi ruim. Então demora um pouco, amém? Um tempo de silêncio. Amém?
E depois de um tempo, o Senhor fala comigo, o Senhor te corrige, Ele te repreende? Sim, eu creio dessa forma. Em um relacionamento, quando você ama alguém, você corrige. Eu amo meu filho, eu tenho uma paixão muito grande por ele. Mas às vezes o corrijo porque eu o amo. Então o Senhor fala comigo, vai até a sua esposa, mas eu estava certo, ele diz, não, está errado. Vou te falar uma coisa sobre Deus. Ele sempre fica do lado dela. É bem assim. Então vou a ela e digo, me perdoa, minha querida, me perdoa. Certo, peço perdão. Por falar nisso, ela me perdoa logo ali? E às vezes usamos uma ilustração com seres humanos e é verdade que alguém pode te perdoar ali na hora ou então depois. Mas isso acontece no relacionamento? Sim, acontece. Amém. Nós usamos ilustração com seres humanos e, na verdade, eu não gosto de fazer isso porque ninguém é perfeito como Deus. Deus nos perdoa antes de pedirmos perdão. E é isso que acontece. E, para terminar com esse assunto, quando eu cometo um pecado ou faço algo que eu sei que está errado, que não está de acordo com a vontade de Deus, eu digo ao Senhor, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor já me perdoou deste pecado. Percebeu a diferença? O Senhor já me perdoou deste pecado. Se eu me encontrar com alguém, eu sou um pastor e essa ilustração não é muito boa. Vamos dizer você, certo? Você encontra alguém nas ruas e você não é um pastor e a pessoa diz, ei, eu vi você falando sobre a sua fé em Cristo Jesus e meu filho está doente, nós recebemos notícia agora, você pode orar? E você pensa, já confessei os meus pecados? Será que eu estou apto a orar por essa pessoa aqui na rua? Será que Deus vai me ouvir? Nem sei se Deus vai me ouvir. Essa pessoa pediu oração. Esses pensamentos de crença errada vêm na mente de muitas pessoas e essa crença errada pode te roubar uma oportunidade de glorificar a Cristo, de dar um grande testemunho e liberar o poder de Deus. Mas se você acredita que tem o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, eu tenho, não estou tentando ter. Talvez pequei ontem, talvez pequei hoje, mas sabe, agora mesmo, não há pecado que não foi perdoado na minha vida, foi perdoado. Eu tenho a remissão dos pecados. Amém. Vamos orar pelo seu filho. Não se preocupe. Deus vai ouvir. Eu sei que Ele ouve. E Ele te ama e ama o seu filho. Vamos orar agora, vamos crer. Amém? Uma perspectiva diferente, igreja. Agora você ora não para, mas dá a vitória. O que você crê é tão importante, igreja. Bem, o ensino tradicional sobre 1 João 1,9, eles dizem que se você não confessar, você não é perdoado. Se não confessar, tem pecado sem confessar, você não foi perdoado. Se isso é verdade, você que ensina isso, tenha certeza de que toda noite, antes de você dormir, não só vai dormir, mas deve se ajoelhar para te fazer lembrar de tudo o que aconteceu desde o momento que você acordou, te fazer lembrar um por um de todos os seus pecados. Deus não está interessado nisso. Mas se quiser, faça isso. Estou certo? Se você realmente crê que um pecado sem confessar pode te colocar num lugar de pecado não perdoado, que é um lugar muito perigoso, então você deve seguir as ramificações, porque você está olhando para alguém que acreditou nisso. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu acreditei no ensinamento que diz que perdemos a salvação. E eu, por alguma razão, criei que eu cometi o pecado imperdoável. E como um garoto de 18 anos, de repente eu comecei a crer errado. Eu estava desfrutando da presença do Senhor e gostava de ler a Bíblia, gostava de livros evangélicos, cantar hinos e fazer tudo isso, estar na igreja e de repente o medo veio ao coração. Comecei a ter pensamentos blasfemos na minha mente quando eu orava, quando eu criei que eu podia perder minha salvação, quando eu criei nesse ensinamento que eu estava lendo, que você pode perder a salvação e praticar o pecado imperdoável mesmo depois de ser salvo. Você pode ter pecado imperdoável. Comecei a crer nisso e os pensamentos blasfemos vieram contra Deus. Quanto mais tinha esses pensamentos, mais acreditava na Escritura que diz que se blasfemar contra o Espírito Santo não vai ter perdão do pecado. Não está falando para os crentes. Comecei a crer nisso. E de repente, eu comecei a entrar em trevas. Posso falar que fiquei deprimido. Minha mente ficou confusa. Há uma escritura que diz, no livro de Hebreus, uma expectativa terrível do mal. Em vez de esperança, que é uma confiança e expectativa do bem. A confiança de que o bem vai acontecer. Em vez de pensar que o bem estava vindo, começamos.
a esperar que o mal venha até nós. Comecei a ter isso. Comecei a olhar ao redor e ter pensamentos de que Deus ia me punir. Sabe? E eu fiquei em densas trevas. Não conseguia dormir direito. Sabe que hoje daria um diagnóstico para mim como maníaco depressivo. E talvez me daria um remédio. Mas começou com uma crença errada. Comecei a acreditar errado. Comecei a crer que talvez eu tinha feito algo que fez com que Deus não me amasse, que Deus não ia me perdoar. Ou até cria que Deus me amava, mas não estava mais em comunhão com Deus, e eles muitas vezes ensinam isso, que podemos perder a comunhão. Esse ensinamento é muito popular. Em 1 João 1,9, você confessa para restaurar a comunhão e não relacionamento. Ah, o que isso quer dizer? Ok. Seu filho ainda é seu filho. Isso é relacionamento. Mas não há comunhão quando o seu filho peca. Sério? É assim que você trata o seu filho? Quando meu filho peca ou ele comete um erro, ainda há comunhão. E se não tiver comunhão, não vou falar com ele. Eu vou a ele e digo, Justin, olha para mim, Justin. Certo? Eu te amo. E este não é você, Justin. Você é melhor do que isso. E porque eu te amo, veja, eu não corrijo as outras crianças, mas você é meu filho, eu te corrijo. Você é melhor do que isso, este não é você. Ele começa a chorar. E se é para pedir perdão a alguém, eu falo para ele pedir perdão. Vá lá e peça perdão para aquela pessoa, certo? Isso faz parte do relacionamento. Mas a ideia é que não se restaura a comunhão. Não se restaura a comunhão até que o filho diga perdão. É a figura de um pai que cruza os braços e não fala com o filho. O filho está ali, certo? Peça perdão, eu falo contigo. Você é assim? Você quer usar essa ilustração? Você quer mostrar esse tipo de retrato para as pessoas, essa imagem para as pessoas, que este é o Pai Celestial que nós todos temos? Ele é assim? Não, amigo, o pecado é pecado, eu concordo. E o pecado é ruim. Vai te custar mais do que você quer pagar. O pecado é terrível, olha o preço que Jesus pagou. O Filho de Deus morreu por nós, sim. Mas, por causa da excelência e da grandeza do seu sacrifício, fomos perdoados dos pecados. E Jesus gosta disso, que ensinemos as pessoas que foram já perdoadas, até esse pensamento que você teve sobre mim, já foi perdoado. Isso não é bom? Amém? Às vezes nós pensamos coisas erradas uns contra os outros e às vezes até nos esquecemos que nós somos cristãos, não é verdade? E depois pensamos, hey, como cristão não posso pensar assim, certo? Tarde demais, você pensou? O que fazer agora? Depende no que você crê. Se acha que perdeu a comunhão e tem que confessar para restaurar a comunhão? Isso se torna estressante. Isso aconteceu comigo, eu confessava todos os pecados quando eu falava com alguém, e eu sentia que eu falei algo que era um exagero, e isso é uma mentira. Eu tinha que ir logo confessar o pecado, porque eu realmente criei que eu não podia ficar fora da comunhão com Deus nem só um momento. Então eu tinha que buscar um lugar quieto e falar para Deus, Senhor, me perdoa porque eu falei algo exagerado. Me perdoa. Agora estou bem. Depois eu fui para o exército. Fui servir no exército. Eu me lembro no dormitório. Em todos os lugares eu confessava os pecados. Eu corria para cima e para baixo confessando os pecados. E eu fazia muito isso porque todo mundo odeia os instrutores, não é? Eles olham para nós sem piedade, não é? Não tem piedade alguma, eles fazem você exercitar. Fazem você correr de um lado para o outro e eles começam a te chamar de todos os nomes, mas mesmo assim, sabe? E por isso eu ficava sempre irado com os meus instrutores e eu pensava que como cristão não devia ter amargura, falta de perdão no coração, eu já tinha ouvido essas mensagens. Olha, eu era sincero. Se você não entende isso, você não é sincero o suficiente. Estou falando de sinceridade e eu cria nisso. E neste treinamento militar não é um bom lugar para você crer que tem pecado sem perdão. Precisava de muita ajuda naquele momento, certo? Eu já falei que ali eu recebi muitos milagres, mas este momento eu lembro quando estava no treinamento militar e confessava os pecados correndo para um lado para o outro e eu fico maravilhado com isso. Ah, perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Eu queria ficar bem com Deus. E acreditei nisso. Alguns olham para mim e riem, ah, pastor Prince, é porque você tem uma alma muito sensível. Muita gente não pensa assim, ah, é? Ah, é? Aqueles que ensinam contra aquilo que eu estou ensinando, eles nunca viram a severidade da lei. Eu respeito a lei e eu sei que nenhum de nós pode cumpri-la. E por isso Jesus veio para nos libertar da lei.
Morremos para a lei para casarmos com Jesus Cristo e dar frutos para Deus. E uma vez eu estava no dormitório e escutei algum dos meus amigos que estavam falando. Ele é estranho, né? E outro disse sim. Por que ele fica falando sozinho? Eu não sei, sei lá, mas eu acho que ele é muito religioso. Tinham pena de mim. Eu pensei, como está meu testemunho? Onde está o brilho? Onde está a glória? Não havia brilho, não havia testemunho para os meus amigos e companheiros. E comecei a pensar, tem algo errado com essa crença, tem algo errado. Você está olhando para um homem que realmente cria que se houvesse um pecado que não tivesse sido confessado e fosse perdoado, eu seria condenado. Não pode me falar, você é perdoado, mas não pode dizer isso porque a Bíblia diz, se não confessar o pecado, você não é perdoado, a não ser que se refere a alguém mais. Quem? Eu creio que se refere aos descrentes. Mas pastor Prince ali está falando no plural, se nós confessarmos os pecados. E no tempo presente, a resposta é simples, porque João estava escrevendo para os judeus. João é chamado o apóstolo para os judeus. Agora, é também para nós, mas principalmente, certo? Pedro, Tiago e João foram chamados aos judeus. Paulo foi chamado aos gentios. Agora, tendo João 1,9 começado com a todos os santos, a todos os santos. Então esse capítulo de 1 João, capítulo 1, seria para crentes, sem dúvida. Mas a expressão aos filhinhos só aparece no capítulo 2. Então eu declaro que capítulo 1 de 1 João foi escrito para os descrentes dentre aqueles que estão na igreja, especialmente aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne. Amém, os agnósticos. E ele se levantou contra o ensinamento que pregavam sobre isso. Se confessarmos que somos pecadores, ele usou a palavra nossos pecados no plural, porque na língua hebraica é chamado plural de majestade. Amém? Ou seja, se alguém morreu de uma morte cruel, eles colocavam o S, mortes. Para uma morte cruel é chamado plural de majestade. Assim, usaram plural, nós confessamos os pecados como plural. Os judeus, então, confessavam os pecados. A mesma frase é usada em Marcos capítulo 1, verso 5. Quando foram a João Batista, a Bíblia diz que foram a ele confessando os seus pecados. Eram salvos? Como eram salvos? Jesus não tinha morrido. Mas a Bíblia diz em Marcos 1,5 que eles foram a João Batista confessando seus pecados, plural. E se você me falar que está no tempo presente, olha bem, neste verso de Marcos 1 está falando também no tempo presente. Eles estão ainda no Rio Jordão confessando? Não, lógico que não, foi presente para aquele tempo. Entendeu? Tudo bem, isso é só para os eruditos. Só queria falar isso, ok? Então, meu testemunho era ruim. Quase fiquei louco. Até que descobri o Evangelho da Graça. Eu me lembro que até pensei que eu estava possesso por um demônio. Eu acreditava nisso, que um crente pode ficar possesso. Pensei que eu tinha um demônio e tinha esses problemas. Não dormia à noite, tinha pesadelos. E eu carregava uma Bíblia muito grande, bem grande, que dava para matar alguém, com certeza. E eu estava andando e procurei um lugar onde diziam que tinha um ministério de libertação. Tinha um pastor que expulsava demônios. Eu estava procurando este lugar e fiquei perdido. E eu estava caminhando com aquela Bíblia. As pessoas viam de longe antes de poder me ver. Era uma Bíblia muito grande, sabe? E eu estava procurando este pastor, mas me perdi. Não achei o endereço. De repente, trovão. Relâmpago. Os céus se abriram e começou a chover. Sobre mim, na minha Bíblia. Falei comigo mesmo. Até o céu está contra mim. Eu andei. Comecei a chorar na chuva. Andei. Chorei. Crendo que Deus estava contra mim, que Ele tinha me abandonado. Estava perdido. Perdido. Você está sendo beneficiado por aquilo que eu passei. Amém? Para encurtar a história, é lógico, Deus começou a me revelar o Evangelho da Graça, passo a passo. Então, quando eu fui liberto, restaurou a minha mente. Eu achei por um tempo que eu ia parar num hospício. Eu pensei assim, eu nunca senti o desejo de cometer suicídio. Não cheguei a este ponto, mas achei que eu estava ficando louco, sabia? Algumas pessoas creem que, na verdade, eu já fiquei louco, sabe? Não importa o que o pastor Gabriel pensa, vamos em frente. Amém, certo? Mas eu realmente acreditava que eu ia parar no hospício um certo dia.
mas me tornei pastor de igreja. Não é muito diferente, mas estou brincando. Eu só estou brincando, ok? Eu só estou brincando. Isso que dá andar com o pastor Mark. Ok, então, olha. Eu fui liberto e eu vi a plenitude voltando e percebi que algumas coisas que ensinam, até sinceramente por homens genuínos de Deus, são coisas erradas e precisamos então analisar algumas coisas dentro do contexto, lógico. Obviamente, Jesus não acreditava que, se as pessoas crerem que foram perdoados passado, presente e futuro, vão entrar em libertinagem. Jesus não cria nisso. Há uma história na Bíblia, no Evangelho de Lucas, que nos fala o seguinte. Havia uma mulher com má reputação. Provavelmente era uma prostituta. Ela entrou na casa de um fariseu chamado Simão. Ele convidou Jesus para um jantar. E Jesus então foi à sua casa. E naqueles dias se inclinavam, certo, para poder comer. Jesus então olhava para Simão e estava ali na casa de Simão. De repente entra essa mulher naquela casa. Como sabia do endereço, não sei, mas mesmo assim. Ela entrou na casa de Simão. A Bíblia diz que ela foi por trás de Jesus e começou a chorar aos seus pés. Lavando seus pés com suas lágrimas, e a palavra ali é muito bonita, não é nem a palavra lavar no grego, mas a palavra regou seu pé, como uma chuva nos seus pés, e ela usou seu cabelo para secar seus pés, e derramou um óleo precioso sobre os seus pés, chorando o tempo todo. E o Senhor olhou para Simão, ele já estava olhando para Simão, e ela estava por trás de Jesus, e Simão olhava para ela. E no seu coração, o fariseu disse, se o senhor soubesse quem é essa mulher, eu ainda não sei como ela encontrou aquele endereço. E ele sabia da sua reputação. Se o Senhor soubesse, não dava para dizer pela sua aparência, senão o Senhor saberia. Pelo menos creio assim. Então, olha bem, ele não usou a palavra Senhor, ele disse, se ele é um homem santo, se ele é um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ele sabia. Como eu não sei? Jesus sabia quem era aquela mulher, é lógico. Jesus conhecia os seus pensamentos, ele conhece os nossos pensamentos. Ele nos ama. Mesmo assim. Jesus então disse para Simão o seguinte, uma certa vez, 2 homens tinham uma dívida, deviam dinheiro. 2 devedores, Simão e a mulher. Disse 2 homens deviam uma quantia para um credor. O primeiro devia $100.000. O outro devia somente $100. Quando ambos não podiam pagá-lo, ele de repente perdoou os 2. Simão, qual dos 2 vai amá-lo mais? Jesus perguntou. Ele estava falando a linguagem de Simão, a linguagem que até os brasileiros também entendem. Dinheiro. Então qual dos 2 aqui vai amá-lo mais? O que foi perdoado de 100.000 ou o que foi perdoado de $100? E é lógico que Simão já sabia, não precisava nem de discernimento espiritual. Ele disse aquele que devia 100.000. O que foi perdoado mais? Eu vim à sua casa, vou falar do grego, ok? Eu cheguei aqui e você não me cumprimentou como é costume. Você nem mesmo me deu óleo comum para pôr no meu pé como convidado. Mas ela colocou um óleo especial sobre os meus pés. Você não me cumprimentou como de costume. Não lavou os meus pés quando eu cheguei. Isso não é para ninguém especial, mas para qualquer convidado. Mas essa mulher não para de lavar os meus pés com suas lágrimas. Simão, a razão por que ela fez isso é porque quem é muito perdoado ama mais. E a razão por que você não fez é porque você pensa que foi pouco perdoado. Você acha que foi perdoado só de 1.000, mas ela sabe que foi mais. E olha bem, não existe isso de que ele foi perdoado só de $1.000. Somos todos pecadores malvados. Nós nos comparamos e nos julgamos de acordo com as nossas intenções e os outros baseados nas suas ações. Não fazemos isso conosco mesmo. Não foi isso que eu queria fazer. Não foi essa a minha intenção. Mas não fazemos isso com os outros. Quando olhamos os 10 mandamentos, todos nós que estamos aqui e quem está ouvindo agora a minha voz, todos nós, inclusive eu, quebramos os 10 mandamentos. Todos os 10. Isso nos faz pecadores malvados. Eu nunca adulterei, pastor Prince. Já desejou outra mulher? Jesus falou que isso é adultério. Eu nunca matei ninguém. Já odiou alguém de todo o coração?
Jesus fala que isso é homicídio. Assim é difícil, pastor. E o pior de todos eles é o número 10, certo? O pior pecado, número 10. Todo mundo faz isso. Não cobiçarás. Não deseja o que pertence ao próximo. Não cobice sua esposa. Não cobice a sua casa. Não cobice o seu automóvel. Quebramos os 10 mandamentos. A crença que se as pessoas sabem que foram perdoadas, vão ficar malucas e isso não é verdade. De fato, isso dá a você uma paz diante de Deus, por saber que não tem que se preocupar quando vai a Deus. Você está sempre perdoado, você não pode ser imperdoável. Davi descreveu essa geração que veio depois da ressurreição. Davi era profeta, e ele era profeta, e olha o que a Bíblia diz. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Olha o verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então Davi viu o futuro. E Davi viu uma geração de pessoas. Ele viu as pessoas desta igreja. Ele viu pessoas da nova aliança do mundo inteiro. O futuro depois de Jesus morrer e ressuscitar. Ele nos viu. Alguns comentaristas dizem que ele estava falando de si mesmo. Não, ele fala bem-aventurado o homem. Não falava de si. Sou abençoado, não. Ele estava com inveja aí. Ele estava vendo o futuro e pelo Espírito ele viu um povo que é perdoado dos pecados. Não somente isso. São abençoados porque o Senhor não imputa pecado a eles. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. A palavra imputar aqui é a palavra de contabilidade. Não vai colocar na sua conta. E essa pessoa, será que nunca faz nada errado? Não. Se a pessoa não peca, porque Deus não vai imputar pecado. Mas é uma pessoa que não é perfeita, como eu e você. Mas somos abençoados porque Jesus morreu e ressuscitou. Pelo que ele fez, somos abençoados porque o Senhor não imputa pecado a nós. E aqui diz não, mas no original diz não deverá. E isso quer dizer que é um duplo negativo. Geralmente nas escrituras no original usa isso, duplo negativo. No original é usado o mei. Não deverá. Certamente o Senhor não imputará pecado. Bem-aventurado o homem que nunca Deus lhe imputará pecado. Agora imagina que o Senhor nunca vai imputar pecado na sua conta. Isso te faz querer pecar? Não. Mas se você cair, vai ficar com medo? É como, por exemplo, quando você está à noite dormindo e você está ali quietinho no seu canto. Geralmente é isso que acontece quando dormimos. Você está dormindo e você tem pesadelos. Você sonha com filmes que você assistiu no passado ou fotos que você viu de muitos dias atrás e de repente o diabo coloca aquelas imagens no seu sonho, na sua mente, e você tem então os pesadelos. Quando acorda, você acha que pecou e está fora de comunhão? O que você faz? Eu te falo o que eu fiz. Até isso eu confessava. Mesmo estando muito cansado, eu dizia, Pai, me perdoa. Eu não quero nem dormir. Se eu não souber que eu fui perdoado, que eu estou bem com Deus. Eu fazia sempre isso, então eu confessava. Eu estava cansado, mas depois de confessar eu ficava acordado. Mas e se eu tivesse acordado depois de um pesadelo? Ninguém controla os seus sonhos, certo? Não pode dizer, bom, eu vou fazer isso e hoje à noite eu vou para Disneyland. E hoje eu acho que eu vou para aquele lugar. Não pode fazer isso. Mas, olha bem, eu cria dessa forma de maneira errada e quando eu acordava deprimido, tentava confessar e ficar bem com Deus, e eu perdi o sono. E agora quando eu acordo de um sonho ruim, aqueles pesadelos, não tenho mais medo. Sabia que medo é pecado? Quanto mais você aprende, mais a ver que tem muito pecado, o que não é da fé é pecado. Você confessa isso? Então, quando eu tinha pesadelos, o que eu fazia era não somente amarrar, mas dizia, Pai, eu confesso este pecado. Queria ficar bem com Deus. Mas hoje eu acordo, eu tive um pesadelo e digo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já me perdoou. Eu tenho o favor de Deus e volto a dormir. É o que você acredita. Se sabe que é perdoado, vai ter uma paz. E essa paz traduz em saúde. Quero ler um testemunho deste irmão precioso. Ele fala da sua vida. Com apenas 21 anos de idade, passou por tantos problemas na sua adolescência, e ele escreveu isso. Olha bem o que ele diz. E o seu nome é Josh, do Alabama, Estados Unidos. Pastor Prince, sou um cristão desde os 4 anos de idade. Com 15 anos eu estava muito bem com Deus e orava 3 horas por dia.
Gabriel. Eu ouvi a voz do Senhor me chamando para o ministério, mas comecei a ter pensamentos ruins. Pensamentos ruins, e lutei com isso durante meses, e até pensei que tinha cometido pecado imperdoável. Isso me levou a uma depressão profunda. Não importa o quanto orava e quantos pastores me ajudavam, eu só ia de mal a pior. Pensei, Deus me desamparou, e não tinha esperança. O inimigo atacou a minha mente constantemente durante 5 anos. Eu pensei em cometer suicídio. Eu fugi de Deus e comecei a ir a festas e usar drogas. Muitas pessoas vão a festas com música alta para poder afogar o sentimento de vazio por dentro. Foi o que ele fez. Começou a usar drogas. Quase tive overdose por muitas vezes. Eu quase não me formei no 2º grau, mas fugi da faculdade. Aqueles pensamentos eram uma verdadeira tortura. Eu gritava e chorava constantemente e quase fui colocado num hospício. Certo dia, eu fui para casa louco com as drogas e vi que minha mãe estava ouvindo suas mensagens. Eu já tinha ouvido falar da graça de Deus, mas não sabia se era verdade. Eu lutei muito contra essa mensagem. Depois de assistir o seu programa certa noite, senti esperança pela primeira vez. Perguntei a Deus se o Evangelho da Graça era verdade e senti a sua presença no meu quarto. Lágrimas desceram no meu rosto quando ele falou para mim que a graça é o Evangelho. Desde então, minha mente foi curada. Eu também fui completamente liberto das drogas, do álcool e do cigarro. Minha vida foi transformada. Fiquei maravilhado de como Deus me guiou até o seu ministério. O Senhor me levou a orar pelos outros para que recebessem a revelação da graça. Muitos dos meus amigos foram salvos e minha mãe também foi radicalmente transformada. Deus me chamou para o ministério com a idade de 21 anos. Esse não é o primeiro, tem muitos jovens que o Senhor tem chamado, até mais jovens, que estão vindo ao ministério, apaixonados por Jesus, e muitos deles já estão na obra. Olha o que o Evangelho da Graça faz. Nunca me senti tão alegre e cheio de propósito. Não há palavras para descrever o que aconteceu comigo. Deus me tirou da morte para o ministério. Obrigado, Pastor Príncipe, por pregar o Evangelho dessa graça sem nenhum comprometimento. Deus está tocando nos jovens. Glória a Deus. Aleluia! Vamos terminar e vamos agora a 1 João 2. 1 João 2 está depois de 1 João 1. Quero que você saiba disso. 1 João capítulo 2, verso 12. A confissão dos pecados em 1 João capítulo 1, verso 9, ok? E aqui é depois do capítulo 1, certo? João então diz: Filhinhos vos escrevo, porque pelo seu nome os vossos pecados são perdoados. Perdoado é futuro ou passado? Já foi perdoado, certo? Estou certo? Olha isso, no grego está no tempo perfeito. No tempo perfeito, o que quer dizer? Um simples ato que não pode ser repetido, mas o resultado dura para sempre. Tempo perfeito, de uma vez por todas e não ser repetido, com consequências de resultado eterno. Você foi perdoado. Perdoado? Não tenha dúvida. 1 João 1,9 diz: para o crente só é perdoado quando confessa os pecados. E agora, no próximo capítulo, diz que agora já foi perdoado. Num capítulo diz para confessar para ser perdoado, e agora diz: você já foi perdoado, filhinho. Chama de filhinho é um termo com muita afeição. Filhinho é a palavra técnica. Um termo de muita afeição, filhinho, falando de nós, os crentes, dizendo: os pecados já foram perdoados pelo seu nome. Então, para ele dizer, de forma enfática, sem nenhuma qualificação, é porque ele sabia da verdade do que Jesus fez na cruz. E ele pôde escrever: os seus pecados já foram perdoados. Porque você deve saber que os seus pecados já foram perdoados. E viver neste lugar de saber que, quando o pensamento ruim vem, quando você está dirigindo e diz coisas que não devia dizer, ou pensa coisas que não deveria, você sabe que já foi perdoado. E o resultado traz esperança para o futuro. Na sua frente não há trevas, mas luz, brilho e glória. À sua frente não está doença, mas sua plenitude, paz e saúde. À sua frente não há vergonha, não há condenação, mas há glória, a favor e abundância de graça. À sua frente, expectativa do bem na sua vida, porque você foi perdoado. Posso ouvir um amém?
E vou terminar com essa mensagem. Outro testemunho, ok? E vou te liberar. Essa é uma irmã do estado de Texas, Estados Unidos. Eu cresci no Canadá e passei a minha vida procurando amor. Depois de 2 casamentos falidos e um tempo numa clínica, por causa de um vício a tranquilizantes e remédio para dormir, me falaram de Jesus. Eu tinha 40 anos de idade. Durante os primeiros anos do meu caminhar com Deus, me dediquei à leitura bíblica. A minha vida foi transformada. Encontrei meu marido e depois de 4 anos de casados, vendemos tudo o que tínhamos e fomos para Dallas. Começamos um seminário e planejamos trabalhar como missionários. Mas Deus tinha outro plano para as nossas vidas. Curar nosso casamento. Não sabíamos como ter um casamento saudável. Fomos à conferência para casamento, oração de cura, sempre servindo a igreja e ministérios, mas não encontrávamos a cura que precisávamos. Um certo dia, nos deram o livro do pastor Prince Destinados a Reinar. Quando aprendi sobre a graça de Deus, sabíamos que essa era a resposta que estávamos precisando. Então, começamos um novo caminhar com Deus, sem saber o quanto Deus ia transformar o nosso casamento. Naquela época, meu marido estava lutando contra o vício de pornografia. Durante 27 anos de casamento, ele tentou aconselhamento e outros programas. Ele até dirigiu 24 horas para uma conferência para homens com problemas sexuais. Este homem, falando do marido, este homem tentou tudo, mas nada funcionou. Depois de muitos anos ouvindo o pastor Prince falar sobre pessoas que foram libertas de problemas sexuais, meu marido começou a proclamar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Certo dia, assentado no carro, vendo pornografia. Homens. Certo dia, enquanto estava no carro, vendo pornografia, começou a declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Começou com um sussurro, mas ficou mais alto e mais alto. Depois de proclamar a sua justiça em Cristo por alguns dias, ele descobriu que foi liberto. Quando finalmente ele me falou que tinha sido liberto da pornografia por 3 meses, fiquei maravilhada porque ele não passava nem 3 dias sem ver pornografia. Enquanto escrevo isso, ele não viu pornografia por 2 anos. Estou falando de um homem que lutou com este vício por 60 anos. Por 60 anos. Ele é um milagre ambulante. Estou orgulhosa dele. Hoje estamos mais apaixonados pelo nosso Salvador e tudo o que ele fez por nós, e estamos servindo na nossa igreja. Estamos também mais apaixonados um pelo outro. Obrigado, pastor Prince, por permitir o Espírito Santo falar através de você. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus! Então deixe de falar que se você nasceu de novo, você é salvo. Você nunca vai ser não perdoado. Com Deus, você já foi perdoado dos pecados. Amém? Seja consciente disso. Tome posse disso. Nele nós temos, e a palavra ter é tomar posse. Saiba que é perdoado. Quando o pensamento vier e o diabo falar assim: como você quer que coisas boas aconteçam? Coisas ruins vão acontecer porque você tem essa fraqueza, você fez isso no passado, e se ele falar isso, só faça isso, tome posse do seu perdão. Diga obrigado, Senhor. Se você pecar, vá ao Pai e diga: Pai, eu te agradeço por me perdoar. E se esquecer de agradecer ao Senhor, a um Salvador que morreu pelo seu esquecimento. Deus te ama, amigo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste lugar. Talvez você está aqui e está lutando com algum vício. Talvez seja remédio prescrito. Talvez um problema com álcool. Ou talvez tenha um outro problema que quer vencer. Amigo, tudo começa com crer certo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia que aquele sangue que ele derramou na cruz foi o pagamento para você ficar bem e ser aceito por Deus. Creia que quando Jesus disse: toma esse cálice na nova aliança, esse cálice é a nova aliança no meu sangue para o perdão dos seus pecados. Perceba que até na Santa Ceia ele te faz lembrar de que os seus pecados foram perdoados. Seus pecados remidos. Não é para lembrar do pecado. A Santa Ceia não é para lembrar do pecado.
mas é um tempo de declarar: o seu sangue nos perdoa o pecado. Fomos perdoados dos pecados. Amigo, se você é essa pessoa, onde estiver agora, e você nunca colocou a fé em Cristo, eu quero te dar essa oportunidade. Vou te ajudar em oração. Ore de todo o coração. Pai Celestial, Deus Pai, que Deus maravilhoso Tu és. Que Deus tremendo. Um Deus rico em graça, cheio de compaixão. Por isso estou aqui, falando com o Senhor. Obrigado pelo Teu Filho, que é o meu Salvador. Cristo morreu por mim naquela cruz e ressuscitou dos mortos, sem pecado. Está vivo hoje, à Tua direita, e eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor. Obrigado, Pai, pois os meus pecados são perdoados. Sou grandemente abençoado e altamente favorecido por Ti. E eu espero viver a vida abundante. Em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, povo perdoado. Agora você perdoa porque você foi perdoado. Amém? Amém. Perdoa os seus pais. Perdoa seu cônjuge. Perdoa os filhos. Porque você recebeu de graça dê. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé agora, obrigado Jesus. E quem fez essa oração agora, quero te falar que os seus pecados foram perdoados, passado, presente e futuro. Amém? Deus agora é o seu Pai, você é filho. Quero também te falar que quando você ora agora, sua oração é respondida. Amém? Levante as suas mãos neste lugar e onde você estiver assistindo. Nunca menospreze a proteção. Que nessa semana o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor te guarde, te proteja, você e sua família, durante essa semana, de todo perigo, ameaça, de toda doença, de trauma emocional e dos poderes das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você habita no esconderijo do Altíssimo, em Cristo mesmo. Porque você está nele, você tem o perdão dos pecados. Você tem redenção da maldição, da punição, da penalidade. Que o Senhor levante o seu rosto e sorria para você durante essa semana. Quando falar com Ele, veja que Ele está sorrindo, que Ele te ama. Porque Ele é Pai, que sempre provê, sempre supre. Não estou dizendo que não haverá lutas, mas no meio da luta, Ele prepara uma mesa, prepara um banquete para você. E você vai passar, não vai ficar na tribulação. Você vai sair disso e sabe quem vai te seguir? Bondade e misericórdia. Durante essa semana, em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém. Deus te abençoe. Nos vemos de novo. Vá em paz. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.